Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aprendendo Crochê. O meu nome é Leila e na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo tapete de crochê, um tapetinho aí para você colocar na porta ou usar também no banheiro. Essa peça aqui, ela ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 47 de largura. Eu utilizei o barbante número 6 na cor telha. Esse barbante que eu usei aqui foi o da marca Bandeirantes, mas você pode escolher a marca da sua preferência. Para fazer aqui o detalhe, eu usei aqui o Barroco na cor 9900, né? Para poder dar esse contraste aqui na peça. Usei também a agulha de 4 milímetros, agulha para tapeçaria e tesoura para fazer os arremates. Esse tapete de crochê é uma peça bem simples, de um trançado bem tradicional, bem fácil, onde a gente pode aí fazer a diferença nele modificando o bico. Aqui eu fiz essa peça com esse bico, mas você pode ser criativo, fazer de um outro bico também vai ficar muito bonito. Outra coisa também que nós podemos variar nessa peça de crochê é colorir, fazer de várias cores diferentes. Também fica muito bonito, muito alegre a peça. Bem, eu espero que vocês gostem da aula. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixam o seu joinha e compartilha também esse vídeo com as amigas. Então, vamos ao passo a passo. Muito bem, vamos iniciar a nossa peça fazendo um cordão com 39 correntinhas. Vamos fazer uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer aqui as minhas e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz as minhas 39 correntinhas. Agora, nós vamos voltar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E nessa quinta correntinha, nós vamos fazer aqui um ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base que nós temos aqui. Quando chegar lá no final, nós vamos ter um total de 35 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e volto com vocês lá no final. Cheguei aqui ao final, fiz aqui os 35 pontos altos, sem contar com essas correntinhas aqui no início, onde nós viramos o nosso trabalho, né? Porque, na verdade, essas correntinhas, elas vão servir para ser vai ser a base da curva, né? Aqui do trabalho, da parte oval do trabalho. Então, para fechar essa volta, nós vamos fazer aqui 4 correntinhas. Uma, duas, três, 4. E vamos fechar essa primeira volta aqui em cima desse primeiro ponto aqui. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Encerrada a nossa primeira volta. E essa próxima carreira que nós vamos fazer, ela vai ser todinha também de pontos altos. E aqui nós vamos fazer do mesmo modo que eu venho ensinando para vocês. Vamos iniciar caminhando aqui para esse segundo pontinho aqui. Vamos puxar essa pontinha de fio aqui para ela já ir ficando escondidinha aqui. Então, vamos caminhar para cá com um ponto baixíssimo. Muito bem. E aqui, nós vamos subir o nosso primeiro ponto alto fazendo 3 correntinhas. E o próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E já vamos aqui escondendo, ó, o fiozinho aqui entre esses pontos. Aí, próximo ponto alto, mais um ponto alto.
E vamos seguir assim por toda essa lateral, até chegar lá no último pontinho e eu volto com vocês. Muito bem. Cheguei aqui ao final e aqui nessa lateral nós ficamos com um total de 34 pontos altos. Aqui embaixo nós temos 35, aqui nós ficamos com 34, porque nós caminhamos para o segundo ponto. Então, quando nós chegarmos aqui para fechar a volta, nós vamos completar, né, os 35 pontos altos dessa lateral. Agora vamos fazer aqui a curva do trabalho. Vamos fazer os nossos pontos dentro desse cordãozinho de corrente que ficou aqui na ponta. E dentro dele nós vamos construir um total de 8 pontos altos. Vamos passar por dentro, puxar nossa linha aqui e fazer aqui um total de 8 pontos altos. Fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos arrumar aqui. E agora, nós vamos construir 35 pontos altos do lado daqui, sobre esses 35 aqui de base, certo? Então, vamos começar por esse primeiro aqui, vamos laçar a linha aqui, e vamos direto nesse primeiro ponto, e fazer o primeiro ponto alto dessa lateral. 1, 2, e vamos fazer assim até chegar aqui no final. E quando chegar aqui no final, que nós encontrarmos aqui esse cordãozinho de correntes, nele, nós vamos fazer novamente 8 pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto para fechar com vocês. Cheguei aqui ao final, já fiz o último ponto aqui para completar os 35 pontos, ó. Fiz naquele primeiro ponto que nós pulamos, né? Agora, eu vou vir aqui sobre a terceira correntinha que nós fizemos para iniciar. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E mais uma vez, nós vamos caminhar para o ponto à frente. Aqui nós vamos fazer assim, vamos fazer um ponto baixo. As duas laçadinhas na agulha, vamos fazer aqui um ponto baixo. E duas correntinhas. Veja que agora nós pulamos dois. Nós pulamos o primeiro e o segundo e já fomos iniciar no terceiro. Então, essa lateral aqui, por enquanto, ela vai ficar com 33 pontos altos. Eu vou seguir aqui fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar lá no final, aí eu volto com vocês. Muito bem, cheguei aqui ao final e encontrei aqui, ó, a parte oval do nosso trabalho, né, a curva do trabalho. E aqui nós temos aqueles 8 pontos altos. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos para cada um desses pontos que nós temos aqui nessa base. E no final aqui dessa curva do trabalho, nós vamos ficar com um total de 16 pontos altos. Só arrumar aqui o meu barbante. Vamos fazendo assim 2 pontos altos para cada ponto de base.
eu vou fazer aqui os meus. Quando chegar aqui no finalzinho, nesse último ponto, eu volto com vocês. Terminei aqui, né, a minha parte oval e fiquei aqui com um total de 16 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui nós vamos seguir fazendo os 35 pontos laterais. E quando chegar aqui desse lado, que encontrarmos aqueles 8 pontos altos aqui da curva, nós vamos novamente fazer o mesmo que fizemos do lado daqui. 2 pontos altos para cada um dos 8 pontos altos de base que temos aqui. Aí, quando chegar aqui no final, eu volto para fechar com vocês. Muito bem. Chegamos aqui ao final, fiz aqui os 16 pontos altos aqui da curva do trabalho. E restaram aqui aqueles 2 pontos, né, no início dessa lateral aqui, para completar aqui nessa lateral os 35 pontos altos. Então, vou completar aqui, fazendo os 2 pontos que faltava. E vou vir na segunda correntinha que nós fizemos para iniciar, e aqui vou fechar com um ponto baixíssimo. E essa volta que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos. E esse primeiro grupinho que nós vamos fazer agora, ele vai ficar incompleto, e nós vamos completar ele quando nós dermos toda a volta, chegarmos aqui, né, que vai ser para completar a partir desse ponto aqui. Então, aqui nós vamos subir mais 2 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto, e uma correntinha, que vai ser uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base, vamos laçar a linha na agulha, vamos para o próximo ponto e vamos fazer aqui um grupinho com 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. 2 e 3. Aí, esse primeiro grupinho aqui só vai completar quando a gente der a volta. Aí, novamente, uma correntinha de separação, vamos pular um de base, vamos para o próximo. Novamente, 1, 2 e 3. Eu vou fazer aqui os meus até chegar lá na curva do trabalho. Quando chegar lá na curva do trabalho, eu volto com vocês. Muito bem. Chegamos aqui ao final, ficamos com um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando um ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No final, nós vamos ficar com 9 grupinhos quando a gente completar esse primeiro aqui. Então, encontramos aqui a curva do nosso trabalho, onde nós temos aqueles 16 pontos altos. Aqui eu já fiz a minha correntinha de separação, e aqui nós vamos fazer 8 grupos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Vamos vir aqui, nesse primeiro ponto, fazer um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto, uma correntinha de separação. E aqui nós não vamos pular nenhum ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto, próximo, outro ponto alto, uma correntinha de separação. Novamente, vamos aqui sem pular nenhum de base, fazer mais um grupinho de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E vamos seguir assim até completar os 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer os meus, quando chegar aqui eu volto com vocês. Muito bem, cheguei aqui, concluí os meus 8 grupinhos de 2 pontos separados por uma correntinha. Aí, chegamos aqui na lateral do trabalho. Vamos fazer uma correntinha de separação. E, sem pular nenhum ponto de base, vamos começar a fazer aqui desse lado os grupinhos
de 3 pontos altos separados por uma correntinha, pulando um de base. Fiz aqui 2, agora o terceiro ponto, faz uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai no próximo e novamente mais um grupinho com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui fiz mais um grupinho, uma correntinha de separação. Vamos fazer esse padrão até completar aqui desse lado os 9 grupinhos. Quando chegar aqui nessa ponta, né, sobre aqui os 16 pontos altos, nós vamos seguir a mesma ordem que fizemos do lado daqui. 2 pontos altos, com uma correntinha de separação, sem pular nenhum ponto de base. Mesmo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer desse lado daqui. Quando chegar aqui no final, para fechar essa volta, eu venho terminar com vocês. Terminei aqui os meus 8 grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Já fiz aqui a minha correntinha de separação e sobrou aqui aqueles 2 pontos que nós vamos fazer para completar o grupo de 9 grupinhos de 3 pontos altos nessa lateral do trabalho. Fiz aqui os 2 pontos altos que faltavam. Vou vir aqui naquela segunda correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, terminamos aqui, fechamos aqui, mais uma volta. Agora, para nós iniciarmos a próxima volta, nós vamos caminhar aqui para dentro desse espaço. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E vamos fazer aqui mais uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto alto. E dentro desse espaço, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. 3 pontos altos, agora uma correntinha de separação. Essa volta, ela vai ser fechada todinha só de grupinhos de 3 pontos altos. Em cada um dos espacinhos, nós vamos fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha. Inclusive aqui, em cada um dos espacinhos desse grupo aqui com 8 grupinhos de 2 pontos altos. Aí, prestar bastante atenção aqui nessa lateral para não pular, né? Nenhum espaçozinho desse aqui. Então, no final, nós vamos ficar com um total de 34 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer o meu, quando chegar aqui no final, eu volto para fechar com vocês. Finalizei aqui a minha volta com apenas de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos iniciar a próxima volta. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o próximo intervalo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Agora, vou entrar aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir aqui mais 2 correntinhas, que será o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, vamos fazer mais 2 pontos altos. 2. Agora, uma correntinha de separação. E vamos seguir fazendo aqui grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui nessa lateral, até completar 8 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando completar os 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, eu volto com vocês. Muito bem. Cheguei aqui, completei os meus 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E chegamos aqui na curva do trabalho. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espaço e vou fazer
2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vamos fazer assim um pequeno leque, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Para ir para esse espaço à frente, nós fazemos mais uma correntinha e vamos fazer mais uma vez esse leque. E vamos fazer isso aqui na curva, vamos fazer aqui na curva 8 grupos igual a esse primeiro aqui. De 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E para passar de um grupo para o outro, uma correntinha de separação. Eu vou fazer aqui os meus na curva do trabalho até completar meus 8 grupinhos e volto com vocês. Muito bem. Completei aqui os meus 8 grupinhos, né, de leques aqui na curva do trabalho e cheguei novamente aqui na parte lateral. Aqui nós vamos começar novamente a fazer os grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até completar nessa lateral o total de 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fazer isso por 9 espaços até chegar novamente na curva do trabalho. E quando nós chegarmos lá na curva do nosso trabalho, nós vamos outra vez fazer 8 grupinhos com esses leques, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos aqui em cada um desses espaços, até completar 8 leques. E quando chegar aqui no final, eu volto para a gente completar essa lateral aqui, porque você lembra, aqui desse lado, nós ficamos com 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Do lado daqui de cima, que já vai ficar completo, teremos o total de 9 grupos de 3 pontos altos. E quando nós chegarmos aqui no final, nós vamos completar esse lado daqui também. Eu vou fazer os meus e volto aqui para terminar com vocês. Completei aqui a minha volta, né? Fiz o último grupinho de 3 pontos altos para completar os 9 grupinhos desse lado daqui, dessa lateral aqui. Fiz aqui os grupinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha dentro do mesmo espaço. Agora, para fechar essa volta, nós vamos fazer o seguinte: vamos introduzir aqui a nossa agulha naquela segunda correntinha que fizemos para iniciar. Vamos ficar aqui, ó, com 2 laçadinhas. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos introduzir a agulha aqui nesse mesmo espaço, buscar a linha lá atrás, ficar com 2 laçadinhas na agulha e fazer novamente um ponto baixo. Agora, vamos subir. Eu vou subir apenas uma correntinha, que para mim vai ser o suficiente para um ponto alto. Então, temos o primeiro ponto alto aqui nesse intervalo. Agora, vamos fazer aqui dentro mais 2 pontos altos para iniciar os grupinhos de 3 pontos altos nessa lateral aqui. Agora, faço uma correntinha de separação. Nessa lateral aqui, nós vamos fazer o total de 10 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Por enquanto, vamos ficar apenas com 9 grupinhos. Nós vamos completar os 10 quando chegarmos aqui, ó, no final da volta, né, para fechar. Então, eu vou fazer aqui 9 grupinhos, a partir desse aqui que eu já fiz, fazer aqui 9 grupinhos. Quando chegar aqui, que eu completar os 9 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, eu volto com vocês. Muito bem. Completei aqui na lateral os meus 9 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, e chegamos aqui na curva do nosso trabalho. Já fiz a minha correntinha de separação e aqui nós vamos fazer 15 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, entre
aqui no leque, ó, entre aqueles dois grupinhos de 2 pontos altos. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro grupo da curva do trabalho. 2 pontos altos no mesmo espacinho, uma corrente de separação. O espaço entre um leque e outro, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Novamente, aqui no meio do leque, vamos fazer aqui 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Próximo espaço, 2 pontos altos. E assim nós vamos até completar aqui na curva do trabalho o total de 15 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E prestem bastante atenção para não pular nenhum espaçozinho do leque. Eles são tão pequenininhos, a gente pode acabar confundindo e passar, né, desse para esse. Então, prestar muita atenção para não pular nenhum espacinho. Eu vou fazer aqui os meus, quando chegar aqui nesse último leque, eu volto com vocês. Muito bem. Terminei aqui a curva do trabalho, fazendo meus 15 grupos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. E agora, cheguei aqui para a parte lateral. Aqui nessa lateral do trabalho, nós vamos fazer 10 grupos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, até chegar lá na curva novamente. Eu vou fazer aqui os meus 10 grupinhos, quando chegar lá no final, quando chegar aqui na curva do trabalho, eu volto outra vez com vocês. Cheguei aqui na curva do trabalho, fiz os meus 10 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E aqui, novamente, na curva do trabalho, nós vamos fazer aqueles 15 grupinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui o meu primeiro grupinho dentro do primeiro leque, uma correntinha de separação. Vou para o espaço entre os dois leques para fazer aqui 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo leque, 2 pontos altos aqui no espaçozinho de uma corrente. E uma correntinha de separação. Vou fazer aqui os meus 15 grupos da curva do trabalho aqui, e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, fiz o último grupinho de 2 pontos altos aqui dentro do leque, já fiz a minha correntinha. Vou completar aqui essa lateral, né, com os 10 grupinhos de 3 pontos altos, fazendo esse último grupo aqui nesse espaço que sobrou. 3 pontos altos. E agora, nós vamos fechar essa volta da mesma forma que nós fechamos anteriormente. Vamos passar a nossa agulha aqui por dentro daquela correntinha que nós fizemos para iniciar. Vamos ficar com as duas laçadinhas aqui, vamos fazer um ponto baixo, voltar aqui no mesmo espaço, fazemos um ponto baixo e uma correntinha. Aí, vamos fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. 1 e 2. Iniciando aqui o primeiro grupinho de 3 pontos altos dessa volta aqui. Essa volta que nós acabamos de fechar foi a volta de número 7, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos a volta de número 7. E iniciamos aqui a volta de número 8. A volta de número 8 e a volta de número 9, elas serão idênticas. Será toda de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer agora a volta de número 8 e a volta de número 9, e aí eu volto com vocês.
Muito bem. Terminei aqui, fiz a minha volta de número 8 e número 9, fechada apenas de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, nós vamos vir aqui, naquela correntinha que nós fizemos no início da volta. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar essa volta. Ou, um ponto baixíssimo não, gente, um ponto baixo, como fizemos anteriormente. Vamos introduzir a agulha aqui por baixo, fazer novamente um ponto baixo. Opa. E uma correntinha apenas. Agora, vamos aqui dentro fazer mais 2 pontos altos. E aqui, fizemos o primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui da nossa lateral. Nessa lateral aqui, nós vamos fazer o total de 12 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui os meus 12 grupinhos, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Muito bem. Cheguei aqui na curva do trabalho, já fiz a minha correntinha de separação. Agora, aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Deixa eu arrumar aqui o meu barbante. Muito bem. Agora, nós vamos fazer aqui uma correntinha de separação. E no próximo espaço, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação. Próximo espaço, vamos fazer novamente um grupinho, um leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação novamente. Nós vamos seguir essa ordem aqui até construir um total de 7 grupinhos iguais a esse aqui, ó. 7 leques aqui na curva do nosso trabalho. E aqui na curva, nós vamos ocupar um total de 13 espaços aqui de base. Em 7 espaços, nós vamos fazer esse grupinho aqui, esse leque. E em 6 espaços, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos. E cada vez que fazemos um grupinho desse, vamos separar por uma correntinha. Eu vou fazer aqui os meus, quando chegar aqui no finalzinho da curva, eu volto com vocês. Terminei aqui a curva do trabalho e ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupinhos, 7 leques, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E entre eles ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de apenas 2 pontos altos separados por uma corrente, ocupando aqui na curva do trabalho o total de 13 espaços. Agora, nós voltamos aqui para nossa lateral, fazemos aqui a correntinha de separação, voltamos aqui para a lateral, e nela, nós vamos construir aqui o total de 12 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Quando chegar aqui na curva do trabalho novamente, eu volto com vocês. Muito bem. Chegamos aqui novamente na curva do nosso trabalho, restaram aqui, ó,
13 espaços, onde nós vamos estar confeccionando aqui dentro deles os nossos grupinhos, né? Os leques de 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, uma correntinha de separação e o próximo espaço apenas 2 pontos altos. Vamos seguir aqui, né, ocupando aqui os espaçozinhos que restaram até chegar aqui ao final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Completei aqui a minha volta, agora vou fechar aqui. Daquela mesma forma, vou fazer aqui um ponto baixo, vou passar a agulha aqui por dentro, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, para completar o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos dessa volta. Muito bem. Agora, essa volta aqui, ela vai ser todinha apenas de grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Na verdade, as próximas 4 voltas serão apenas fechadas de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer as minhas 4 voltas, né, seguindo essa ordem. E quando chegar lá na quarta volta, para fechar a quarta volta, eu venho com vocês. E nessas voltas, nós vamos ficar com um total de 64 grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus, né, para as 4 voltas, e quando chegar lá, eu volto aqui com vocês. Muito bem. Cheguei aqui no final, já cortei o meu barbante, fiz aqui as 4 voltas, né? Somente de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Fiz a volta de número 11, 12, 13 e a volta de número 14. Cortei aqui meu fio. Agora, vou passar aqui na agulha. Vou vir aqui, nós temos aqui os 3 pontos, ó. Vou vir aqui no segundo ponto, vou passar a agulha aqui. Vou vir aqui atrás, pegando essas 2 laçadinhas aqui. E vou passar a linha lá pra trás. Pronto. Aí, aqui, eu vou trançar com essa linha por entre os pontos, até passar ela ali pra trás. Até aqui tá bom. Agora, eu vou abrir essa linha. Dividir aqui ela em 2. Vou passar novamente aqui na agulha, só para facilitar. E vou passar aqui dentro dessa laçadinha aqui, pode ser em qualquer uma aí onde você achar melhor. E agora aqui eu vou dar 3 nozinhos. O primeiro a gente não aperta muito, para não repuxar o trabalho. E mais 2 nozinhos, e aí é só cortar essa pontinha aí. Muito bem. Em cada uma dessas voltas, nós ficamos com um total de 64 grupinhos desse. E agora, nós vamos trabalhar com a outra cor. Vou pegar aqui, prender aqui numa laçadinha. Nós podemos prender em qualquer um dos espaços, né, aqui da lateral. Eu vou prender
Aqui mesmo onde eu comecei, vou prender aqui, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui será meu primeiro ponto alto. E essa volta, ela vai ser fechada todinha só de pontos altos. E no final, nós vamos ficar com o total de 256 pontos. Vamos fazer ponto sobre ponto. Vou seguir aqui fazendo os meus pontos, ponto sobre ponto, um ponto alto no espaço de uma correntinha. Vou fazer os meus até completar, total de 256 pontos altos. E quando chegar aqui no final, eu venho para fechar com vocês. Cheguei aqui ao final da volta. E vocês lembram que quando nós fechamos aqui, nós colocamos, fechamos com a corrente em cima do segundo ponto alto? Então, aqui dentro desse espaço, eu já fiz um ponto alto e agora eu vou fazer mais um. Por quê? Porque esse primeiro ponto alto que eu coloquei aqui, ele corresponde ao ponto alto que fica sobre o primeiro ponto alto desse bloquinho. Aí, aqui nós temos o segundo e o terceiro. Então, esse é o primeiro, né, do bloquinho aqui. Aí, eu vou colocar mais um ponto alto aqui nesse espaço, para completar, assim, as 256 pontos altos dessa volta. Agora, aqui, eu vou estender aqui o meu fio, vou cortar e fazer novamente, né, aquele processo aqui do arremate. Vou passar aqui, vou passar na segunda correntinha aqui, ó. Vou passar aqui para trás. E vou trançar aqui entre os pontos para poder arrematar esse fio. Vou passar só mais uma vez aqui. E puxar lá para trás. Aí, depois, a gente faz aquele mesmo processo, abre aqui o nosso fiozinho, divide em 2 e dá aqueles nozinhos. E agora, nós vamos novamente trabalhar com o fio na cortelha outra vez. Aqui. Lacei aqui o meu fio na agulha. Eu vou vir aqui no primeiro ponto, né, aqui do bloquinho, ó. No primeiro ponto aqui que nós fizemos, tem aqueles 2 pontos que ficaram aqui no espaço. Então, eu vou vir aqui nesse ponto que tá sobre o primeiro bloquinho. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir 2 correntes. E assim vai ser o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos. Fiz 2, 3, 4 e 5. Agora, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, vou novamente construir aqui um grupinho de 5 pontos altos. Fiz aqui 2, 3, 4
e 5. Novamente, faço 3 correntinhas. Aí, acho que esse aqui tá atrapalhando a visualização. 3 correntinhas, pulo 3 de base, 1, 2, 3, e no quarto, faço novamente a sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E essa vai ser a sequência que nós vamos fazer por toda a volta. Vamos fazer 5 pontos altos, um sobre cada um de base, 3 correntinhas de separação e pular 3 pontos de base. Vamos fazer isso por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu venho para fechar com vocês. Cheguei aqui ao final, já cortei o meu barbante, vou passar ele aqui na agulha e vou passar em cima da terceira correntinha que nós fizemos para iniciar. Da mesma maneira, vou passar lá para trás. E agora, vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio da corrente. E aqui eu vou laçar, vou trançar aqui esse fio pelo meio da correntinha. Vou entrar aqui por entre os pontos, levar esse fio lá para trás pra gente arrematar depois. Pronto. Só ajustar mais um pouquinho. Prontinho aqui. E agora, nós vamos pegar novamente o nosso fio barroco para continuar o trabalho. Antes da gente começar a usar o outro barbante, observe aí que nessa volta nós ficamos com um total de 32 grupinhos de 5 pontos altos. Aí agora sim nós vamos passar para outra cor, né, para o nosso fio barroco e continuar aqui o nosso trabalho. Peguei aqui o meu barbante, vou prender aqui na agulha. Eu vou vir aqui, nós temos o primeiro ponto, o segundo e o terceiro ponto aqui desse grupinho de 5. Nós vamos vir nesse ponto aqui do meio. Se você quiser dar um nozinho no barbante aqui, prender com um nozinho na peça, não tem problema. Nós vamos vir aqui e aqui vamos fazer um ponto baixo, só um minuto. Muito bem, já prendi aqui o meu. Agora, vamos laçar aqui a linha na agulha, vamos para dentro desse espaço de 3 correntes e nele nós vamos fazer um total de 8 pontos altos. Fiz aqui 2, 3, 4, 5, vou dar uma ajustada aqui. 6, 7 e 8. Fizemos aqui dentro um total de 8 pontos altos. Agora, nós vamos pular 1, 2, e no terceiro ponto, que é o ponto aqui do meio, nós vamos prender novamente com um ponto baixo. Vamos laçar a linha na agulha outra vez, vamos para o próximo espaço e novamente construir um total de 8 pontos altos. E em seguida, prendemos com um ponto baixo no terceiro ponto do grupinho de 5 pontos altos que temos na base.
Para essa volta, vai ser somente isso. Quando chegar aqui no final, eu volto para fechar com vocês. Cheguei aqui no final, já cortei o meu fio, passei aqui na agulha. Agora, vou vir aqui em cima daquele primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui para iniciar. Vou voltar aqui atrás dessas duas laçadinhas do ponto. Puxar tudinho lá para trás. Ajustar para ficar bem ajeitadinho. E aqui eu vou trançar com esse barbante por entre os pontos. Até levar lá para trás, aonde nós vamos arrematar, abrindo esse barbante, né? E fazendo aqueles 3 nozinhos como eu mostrei agora há pouco. Muito bem, agora nós vamos mais uma vez trabalhar com o nosso barbante na cortelha. Já prendi meu barbante aqui com um ponto baixo e vou seguir fazendo um grupinho de 8 pontos baixos, um sobre cada um dos 8 pontos de base que temos aqui. 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Agora, vamos laçar a linha na agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo. Vamos vir aqui no pezinho desse ponto alto aqui, introduzir a agulha aqui por trás, buscar o nosso barbante e vamos tirar as laçadinhas de 2 em 2 aqui. Tirei 2, tirei mais 2 e tirei mais 2. Vou laçar 2 vezes, vou vir agora no pezinho desse ponto alto aqui, vou introduzir a agulha de frente aqui, lá para trás, vou puxar aqui o meu barbante, vou tirar 2 laçadinhas, vou tirar mais 2 laçadinhas, vou tirar mais 2 laçadinhas. Agora, eu venho aqui, novamente, nesse grupo de 8 pontos altos, vou fazer aqui um ponto baixo, próximo, ponto baixo, até fazer aqui o total de 8 pontos baixos, um sobre cada um dos 8 pontos altos que nós temos de base aqui nesse grupinho. 7 e 8. Opa! Muito bem. Aqui, novamente, nós vamos laçar 2 vezes a linha na nossa agulha e repetir o que nós fizemos aqui. E em seguida, fazer novamente 8 pontos baixos sobre cada um desses 8 pontos que nós temos aqui. Para fazer essa volta, é somente isso. Eu vou fazer a minha e volto para fechar com vocês. Cheguei aqui ao final, já cortei o meu barbante, né? Segui o padrão que eu falei para vocês. Agora, nós vamos arrematar aqui, né, o nosso trabalho. Passei aqui o barbante na minha agulha. Vou entrar aqui naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar o trabalho, para iniciar a volta, né? Aí, agora, ó, vou virar aqui. E aqui nós temos essas 2 laçadinhas, né, desse último ponto que nós fizemos. Então, vou introduzir a agulha aqui, ó, essas 2 laçadinhas. Vou puxar tudinho lá para trás. Vou ajustar aqui. E pronto. Agora, é só ir passando o nosso barbante aqui
por entre os pontos, para esconder ele e arrematar lá para trás. Deixa eu ir passando ele aqui. Mais umas 2 laçadinhas e eu acho que vai ficar bom. Vamos levar ele até aqui o próximo encontro aqui do bico. Muito bem. Chegando aqui, nós vamos abrir, deixa eu diminuir aqui o tamanho desse meu barbante. Vamos abrir aqui ele. Deixar 3 linhas para cada lado. Desse jeito aqui, vamos passar novamente aqui na agulha. E agora, vamos passar aqui por uma laçadinha dessas aqui e dar aqueles 3 nozinhos de segurança para que não venha a soltar, a dar qualquer probleminha. E agora é só cortar a pontinha que ficou e fazer isso com cada uma daquelas pontas onde nós cortamos o nosso barbante. Então, a peça está pronta, ficou muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham conseguido fazer. A todos vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigada. Não esqueçam de deixar o seu joinha e também de comentar o que você achou da peça. Por hoje é isso, até a próxima aula, se Deus quiser.